Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma boa tarde para todos. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos juntos e temos hoje a alegria de receber esse casal amigo, nossos irmãos Soares e Silmara. Eles fazem um revezamento aqui, viu? Um eu falo a palestra, outro faz, a gente vai chamando, convidando assim, e aproveita um pouquinho, sabe? Né? E eles vêm trazer o resultado dos seus estudos. Isso é muito legal porque a gente consegue ver outros olhares, né? Temas diferentes, com a perspectiva de cada um, dentro da doutrina espírita, obviamente, né? Mas isso enriquece bastante. E hoje nossa irmã Silmara vai tratar de um tema muito interessante, que é os bastidores da obsessão. E antes de passarmos a palavra a ela, vamos ouvir nosso irmão José Souza, que vai fazer o exórdio da noite. Da noite, não, da tarde, né? Que prece é essa? Boa tarde. Boa tarde. Presentes dos dois mundos. Vou ler para vocês aqui um exórdio dos mais belos que eu já vi, que já fiz. Chico Xavier e Amigos, do livro Parnaso de Além-Túmulo, que é esse livro aqui. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Ditada pelo Espírito Amaral Almedas e psicografada por Chico Xavier. Pronto, meus irmãos, então após essa leitura aí desse poema belíssimo, né, que é uma prece também, mas vamos fazer a nossa prece de início. Vou chamar nosso irmão Soares para fazer a prece de início dos trabalhos. Continuando nesse clima de paz, de luz, elevamos a Ti, Senhor Jesus, nossos pensamentos em comunhão, em busca da sintonia com os nossos guias e benfeitores espirituais. Que possamos, amparados por eles, ter uma atividade de amparo, de alimento espiritual, que fortaleça as nossas almas, os nossos espíritos. Que possam esses amigos do além inspirar a palavra, o pensamento de nossa irmã Silmara Melo, que irá ser a intermediária de Teus ensinos. Que em Teu nome, Senhor, possa essa reunião transcorrer num clima de paz, de equilíbrio e de amparo espiritual, que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então, com a palavra nossa irmã Silmara, que vai tratar do tema nos bastidores da obsessão. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de paz, de muita luz. Que possamos, a partir desse momento, nos colocar receptivos às reflexões da tarde, na certeza do amparo, da assistência espiritual da casa. Possamos daqui, ao final, sairmos melhores
de que quando aqui chegamos. Agradecidos estamos a Deus, o nosso Pai, pela oportunidade de estar experienciando neste planeta escola, onde todos nós somos aprendizes. Agradecemos a Jesus pelo cumprimento de sua promessa, nos trazendo o Consolador prometido, que nos traz tanta luz aos nossos corações, que acalma, que acerena, mas também que nos convida ao estudo de nós mesmos, a ampliar o nosso entendimento sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre nós mesmos, para identificar aquilo que está dentro de nós, que precisa ser ressignificado, que precisa ser burilado. Então, que possamos aproveitar no nosso dia a dia essa grande oportunidade que estamos tendo nesta experiência encarnatória, esse contato com a luz da doutrina espírita. E para falar dessa doutrina tão magnífica, lembramos que no dia 18 de abril de 1857, era publicado o primeiro livro da doutrina dos Espíritos, o Livro dos Espíritos. E é na questão 459 que Kardec faz uma pergunta. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? Resposta: muito mais do que imaginais. De tão ordinário, ou seja, de tão comum, são eles que vos dirigem. Essa é a resposta. Mais ou menos 4 anos depois, exatamente no dia 15 de janeiro de 1861, nascia uma grande obra para todos nós, o Livro dos Médiuns. E é nesta obra que Kardec vai definir os médiuns. No item 159, ele diz que o médium é todo aquele que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos. E vamos prestar atenção, porque na primeira obra, na questão 459, Kardec, na pergunta, traz uma palavra: influência. E no item 159 de O Livro dos Médiuns, ele também fala sobre a influência. É por acaso? Não. Podemos arriscar dizer que o Livro dos Médiuns, ele pode ser um desdobramento dessa questão de O Livro dos Espíritos, da questão 459. Uma vez que vem nos esclarecer sobre as ações dos espíritos no mundo físico. Então vejam a importância desta questão, que por vezes a gente lê, sabe de cor essa questão, mas a gente ainda não presta atenção como deveríamos. Porque sabemos que somos influenciados e também influenciamos. Mas ao se tratar desses espíritos que nos influenciam, como é que eles conseguem nos influenciar? Como é que se dá essa influenciação?
Kardec afirmou que todos nós somos médiuns. Então, pelo sentido mediúnico natural no ser humano, ocorre a comunicação entre encarnados, entre desencarnados e encarnados. Então, é por essa razão que nos tornamos, que somos médiuns. Porque a nossa mente, ela se expande para entrar em contato com outras mentes. Os espíritos desencarnados influenciam outros espíritos. Nos influenciam. Nós também influenciamos. Recebemos influenciações boas e más, de acordo com a nossa sintonia vibratória, de acordo com aquilo que a gente coloca o nosso pensamento, as nossas emoções. Mas quem são esses espíritos que nos influenciam? E por quê? E aí a gente vai até o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28. É para mim o capítulo mais importante. Ele ali faz um resumo das passagens do Evangelho. E no item que traz a prece dos anjos, guardiães e espíritos protetores, Kardec apresenta 4 categorias de espíritos que nos acompanham. Temos o espírito, o anjo guardião, que nos acompanha desde o nosso nascimento. É um espírito superior, elevado. O espírito protetor, menos elevado, mas é bom. É um espírito benevolente. É um espírito que nos quer bem. É um espírito que nos aconselha. É um espírito que tenta nos direcionar, vai por aqui. Por vezes, nós não alcançamos, não escutamos ou não damos atenção a essa voz que chega e fala aos nossos corações. Terceira categoria, espíritos simpáticos ou afins. E aí a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra. Simpático e afins. Porque o espírito simpático e afim, a gente pode pensar de imediato que é aquele que simpatiza com a gente porque nos quer bem. Nem sempre. Porque ele se liga a nós de acordo com as nossas tendências, com os nossos gostos, segundo a natureza das nossas inclinações, boas ou más. E aí, dito isso, a gente volta ao capítulo, vai lá no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec, ele nos lembra que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más tendências e suas más inclinações. Ora, o mundo físico, nosso planeta Terra, é um mundo de provas e expiações, onde o mal predomina. Não é? Nós não estamos aqui, nós não fomos jogados de paraquedas. Todos nós trazemos um passado bem complicado. Significa dizer que quando Kardec afirma
que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más tendências e más inclinações, é que ainda temos muito que trabalhar para dominar essas tendências do passado no presente. Então, quando ele coloca no capítulo 28, fazendo essa referência, que esses espíritos se assemelham conosco, diante daquilo que a gente gosta, faz, diante das nossas inclinações, que podem ser boas ou más, é preciso a gente refletir sobre as nossas ações. Porque é Kardec dizendo mais ou menos assim, olha, você vai ter do seu lado aquele que gosta de fazer exatamente o que você faz. Você vai ter do seu lado aquele que é alimentado pelo que você gera em seu coração, em sua mente, por aquilo que você cultiva. Mas não para por aí, porque vem a quarta categoria. Os espíritos sedutores. E eles se esforçam para nos desviar do caminho do bem. Então, percebem o quanto essa questão de O Livro dos Espíritos, a 459, ela precisa ser mais estudada? O que diz respeito a nós. Quais são as nossas companhias? Quem tem nos acompanhado? A gente tem o anjo guardião. A gente tem o espírito protetor. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Quem são as outras duas companhias? Então, esse é um convite que recebemos ao fazer essa reflexão. Então, significa que se uma influência negativa, ela se torna persistente e eu não presto atenção na minha atitude, naquilo que eu estou cultivando no meu pensamento, eu sou uma forte candidata a um processo de obsessão. O que é a obsessão? Se não a insistência do espírito ali influenciando, persistindo para que a gente caia nessa armadilha. Então, ao pensar sobre isso, nós vamos percebendo que a obsessão ela está em toda parte. Mas apesar dela estar em toda a parte, ela não consegue alcançar a todos, porque ela não tem uma ação dominante sobre todos. A obsessão ela está ligada aos débitos do passado. Ela está ligada às afinidades morais. Ela também está ligada aos pensamentos e sentimentos desequilibrantes. A ausência da oração, a ausência da vigilância. Então sabemos, todos nós temos um passado de erros. Com a bênção divina, a gente não lembra do que a gente fez no passado. Graças a Deus. Porque se lembrássemos, certamente sentiríamos muita vergonha. Porque tem um propósito, tem um objetivo. Deus quer que a gente foque no nosso presente. Não tem como a gente voltar ainda nessa existência
e apagar as besteiras que a gente fez lá há 20, 30 anos atrás. Não tem. O dia é hoje. O dia mais importante de nossa existência é o dia de hoje. Porque é através da nossa ação equilibrada, de nos colocarmos no propósito do bem, que nós vamos ter um futuro promissor. Então, geralmente, quando nos deixamos nos arrastar, a gente já traz um passado equivocado. E aí a gente já tem atitudes equivocadas. A gente sabe o que é certo, mas tenta no errado. Fica naquela, e cai na tentação. Chico Xavier dizia que a tentação é você estar correndo de um cachorro bem grande, com a imensa vontade de ser alcançado. Então, uma parte da gente não quer, mas a gente não para ouvir aquela voz que diz, não vá por aí, não faça isso, você vai se arrepender. Tome cuidado. Chegou um pensamento ruim, não é de Deus, não é de Jesus, não vai te fazer bem, manda embora. Por que a gente tem que abrir a casa da nossa mente, a nossa casa mental e deixar entrar quem não foi convidado? A gente abre a porta da nossa casa e permite que um vizinho traga um saco de lixo e jogue no tapete da nossa sala? A gente não permite. Por que a gente tem que fazer isso com a nossa casa mental? Não é? Então, mas se eu permito me arrastar por pensamentos, se eu vou alimentando aquele pensamento que chega, se eu não trabalhar as minhas emoções, se eu digo ser espírita, mas eu não consigo perdoar, como é isso? Porque o perdão diz respeito a mim e não ao outro. Aprendemos que não é o que o outro faz, é como a gente recebe aquilo que o outro fez. Então, quando a gente resolve esse sentimento dentro da gente, a gente não se sente mais ressentido, magoado pelo que o outro fez. A gente compreende que ele só fez o que fez, tendo a intenção ou não de nos machucar, porque ainda não despertou para o amor. Ainda não despertou para o perdão, mas vai. Porque todos nós estamos nesse processo. Como diz uma música do Conjunto Acorde, que eu gosto muito, um dia todos nós seremos anjos. Vamos acreditar. Vamos trabalhar. Então é esse o convite. Então a obsessão, ela nos convida a fazermos vários questionamentos. O que eu ando alimentando em meu coração? Quais são os pensamentos que eu estou deixando fazer parte da minha mente, ocupando o meu tempo? Então, a obsessão, ela precisa ser olhada de uma outra forma. Enxergar nela não uma punição, mas um meio educativo. Quantos não despertaram através do processo obsessivo? Há aqueles que vão à casa espírita, fazem o tratamento, fica bom, vai embora, não volta. Passa um tempo, aí volta de novo. Faz de novo tratamento. Vai embora. É punição? Não. Não recebeu orientação? Recebeu. Na casa espírita a gente recebe a orientação da importância de fazermos a nossa parte. De a cada dia nos colocarmos à disposição para a nossa transformação moral. Como é que a gente convence o outro? São pelas palavras? Não. São pelos exemplos. Como é que a gente convence um espírito que nos persegue há décadas, há séculos? Com palavras? Com a transformação.
com exemplos. Quem não lembra de Divaldo Franco, não é? Que teve ali ao seu lado o Máscara de Ferro. Que ficava ali tentando. E Divaldo muito paciente. Ouvia, conversava com ele. Ele via as obras. Mas ele ainda, que Divaldo fazia, mas ele ainda não tinha sido tocado em seu coração. Até que um dia, alguém deixa uma criança, uma menininha, doentinha, deformada, na porta da mansão do caminho. Divaldo acolhe, abraça, traz a criança ao seu peito. E o Máscara de Ferro disse: você vai cuidar disso aí? Mas isso é um monstro. E Divaldo disse: eu não só vou cuidar, eu vou amar. Eu já amo com minha filha. E ali ele toca o coração daquele que o perseguia há muitos séculos. Não é? Nessa existência era 30 anos. Mas por 5 séculos ele perseguia Divaldo, por algo que ele achava que Divaldo tinha feito. E naquele momento, ele confessa a Divaldo que aquele bebê era a mãe dele, que tinha voltado. E como ele ia agora abraçar aquela criança, cuidar dela, os grilhões, a corrente, aquilo que prendia foi libertado, foi solto, porque tocou o coração desse obsessor, que também era enfermo. Então a gente vai aprendendo muito com essa temática, que não é algo tão distante. Está muito mais perto do que a gente imagina. Quantos de nós, eu recordo que desde criança sofria processo obsessivo, não conseguia dormir, eles não deixavam de dormir. Era uma perseguição terrível. Diminuiu um pouco, depois, na primeira fase adulta, depois voltou de novo. Me afastei da doutrina espírita por 20 anos e retornei a ela depois de um processo muito grave de obsessão. Eu ia lá no Jefa e passava ali no atendimento fraterno, fazia todo acompanhamento, fazia o tratamento. Como eu trabalhava muito, aparecia mais trabalho para eu não terminar o tratamento. E aí eu escolhi o trabalho. E eu fui nessa. Na terceira vez, a pessoa que me atendia só passava com uma que eu ficava morrendo de vergonha. Toda vez a mesma coisa. Passar com ela assim: você ainda não aprendeu. Quando é que você vai acordar? Ela me deu um rela tão grande que eu digo: Jesus, não vou mais nem prometer nada a você. Tem que prometer a mim. E aí eu consegui. Com muito esforço. Então, sobre essa temática, nós vamos agora recordar um grande trabalhador, porque nascia no dia 14 de novembro de 1876, o discípulo fiel da Seara do Cristo, Manuel Filomeno Batista de Miranda, filho do senhor Manuel Filomeno de Miranda e de dona Umbelina Maria da Conceição. Ele diplomou-se na Escola Comercial da Bahia, na primeira turma. Ele colou grau no ano de 1910, como bacharel de comércio e fazenda. Ele
Foi um grande profissional. Ajudava muitos que o procuravam, sem exigir nenhuma recompensa. Ele ajudava por amor. Ele se dedicava ao outro pelo bem que ele sentia em fazer o bem ao outro. E ele tomou conta da doutrina espírita no ano de 1914, quando ele foi acometido por uma enfermidade pertinaz de origem obsessiva. Procurou vários médicos, fez vários tratamentos, nada de tratamento eficaz. Foi aí que ele conheceu o médium Saturnino Favila, lá em Alagoinha, que o curou com passes, água fluidificada, complementou o tratamento ali, né, com alguns medicamentos da flora medicinal. A essa época, ele conhece, então, José Petitinga, que foi presidente da União Espírita da Bahia, né, baiana, atual Federação Espírita do Estado da Bahia. E ali, José Petitinga, levando ele às reuniões, iniciou uma grande amizade entre os dois. Miranda começa a estudar com muito afinco, com muito amor, os assuntos doutrinários. Em 1918, em 1921, ele começa a fazer parte da diretoria da casa, se aprofunda ali nos estudos, começa a participar das reuniões mediúnicas, principalmente as de desobsessão. E ele foi eleito presidente da União Espírita para continuar ali no lugar de José Petitinga, que faleceu no dia 25 de março de 1939. Então Miranda cada vez mais se dedica aos trabalhos da casa, aos trabalhos mediúnicos, aos trabalhos da obsessão, e desencarna no dia 14 de julho de 1942. Então, ele, certa feita, conversando com Divaldo, ele fala que quando ele estava encarnado, houve um caso que ele não conseguiu ajudar como ele gostaria de ter ajudado. Se tratava de um homem que passava por um forte processo obsessivo e tinha o vício do álcool. E aí ele fez de tudo para ajudar ele e ajudar também aquele perseguidor. Entrou em contato com ele. Mas, certo dia, este homem morre de uma maneira muito trágica. E Miranda contou a Divaldo que ele guardava isso dentro dele, por não ter tido êxito, né, naquela situação. Então, quando ele desencarnou, a primeira coisa que ele fez foi procurar aquele homem, aquele paciente, e também o obsessor dele. Foi quando ele descobriu que eles tinham ligações de outras vidas. A coisa era muito mais profunda do que ele imaginava. E aí ele toma uma decisão. Ele decide, se ele já estudava enquanto espírita encarnado, ele agora passa a estudar mais ainda. Passa a se dedicar mais ainda sobre a temática da obsessão e da desobsessão. Ele começa a acompanhar os benfeitores espirituais que trabalham na obsessão. Ele começa a acompanhar vários casos. E isso se dá por 30 anos.
estudando, se preparando. Por vezes nós estudamos, fazemos aí o curso do ESD, a gente estuda aí os livros da série André Luiz, Coleção A Vida no Mundo Maior, no mundo espiritual, e a gente estuda o livro de Joana, de Ângeles, e aí diz, eu já estudei, e tá bom, não tá bom não. É espírita, se prepara, porque vai estudar durante e após. O processo evolutivo, ele é constante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se prepara. Então, ele estudou por 30 anos. Só depois, ele, então, foi convidado a trabalhar com o Divaldo Franco. E nos trouxe 18 obras extraordinárias pela psicografia do querido Divaldo Franco. Primeira obra, Nos Bastidores da Obsessão. Meu livrinho é bem velhinho, mas eu vou confessar a vocês que eu não troco. Em casa tem mais novo, mas eu não troco não. Eu gosto das páginas bem amareladas. Primeira obra. Detalhe, essa primeira obra é um romance, uma história real que aconteceu no ano de 1937 e 1938. Ou seja, Miranda ainda estava encarnado. Então, ele participou da ajuda, do auxílio a essa família, a família Soares. Só que, inclusive, ele participava das reuniões espirituais em desdobramento. Mas quando ele acordava, ele tinha aquelas lembranças vagas. Foi apenas depois, quando ele retorna ao plano espiritual, que ele toma ali conhecimento dos detalhes de como se deu aquela ajuda, aquele auxílio, aquela assistência a essa família Soares. E vem trazer para nós as informações do que é que acontece por detrás do processo obsessivo. Que há uma ajuda imensa de uma equipe espiritual na espiritualidade. Não só para nos ajudar, mas ajudar também aqueles espíritos em necessidades. Não só para, a gente tem uma maneira meio equivocada de pensar assim, eu preciso fazer o tratamento obsessivo, porque eu preciso que esse espírito se afaste de mim. Será que é assim que acontece? É afastando o espírito obsessor que a gente resolve o nosso problema? Será? Não, não é assim que funciona. Primeiro há todo um trabalho, um estudo para entender o que é que está causando aquele sofrimento. Qual é a causa? Vai na raiz. Porque aquele que hoje persegue pode ser também perseguido. Então, nós hoje, se nos colocamos como vítimas, nós também fizemos muito àquele que hoje nos faz o mal. E se a gente for parar para querer ficar ali cavacando, como se diz assim, para ir buscar quem errou primeiro, a gente chega lá em Adão e Eva e não descobre. Mas esse não é a questão. A questão é promover a todos os que estão envolvidos renovação moral. Quando Jesus diz assim, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, é para que a gente não carregue os sentimentos de mágoa, de dor, de raiva,
de inveja, de maledicência, de intolerância. Não carregue conosco aquele sentimento de querer vingar-se, porque a gente leva para o plano espiritual. É a única coisa que a gente leva, é aquilo que a gente coloca em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito. O resto tudo fica. É uma bobagem se apegar às coisas materiais. Ah, meu carro, minha casa, meu isso, minha roupa, meu isso, meu aquilo. Não é nada nosso. Nem sequer o corpo físico. Isso aqui é um empréstimo. Eu não sou Silmara, eu estou Silmara. Nesta existência. Então, Miranda, ele descreve uma mobilização de uma equipe espiritual que se reúne para prestar assistência a essa família Soares, que passava por uma forte influência obsessiva. Quem são os personagens? Senhor Mateus Soares, Senhor Mateus Soares, não é Soares aqui não, viu gente? Senhor Mateus Soares, viciado em jogo, não parava em casa, não ajudava em nada. Dona Rosa, que a gente poderia dizer nos dias de hoje, uma santa, espírita, trabalhava na União Espírita Baiana, também com Miranda, com sua filha do meio, Amália. Ajudava com as costuras em casa. Tentava ela e a filha do meio harmonizar o ambiente, fazer com que o ambiente de casa tivesse a paz tão necessária. Mas estava difícil. A filha mais velha, a Marta, era uma obsidiada por um espírito ligado à magia negra. Ela era ligada a espíritos que trabalhavam com magia negra. Filha mais nova, Mariana, de 15 anos. Vamos fazer uma pausa e voltar a um tempo atrás. Outra existência. Havia uma jovem muito bonita, muito humilde. E um rapaz mais velho, com muitas posses, se aproxima. Conhece aquela moça, se encanta por ela. Paga um dinheiro à família, se casa com ela. Leva ela para a fazenda que ele tinha. Ele tinha uma plantação de orquídeas. Mas era muito ambicioso. Ele queria mais e mais. Só que agora ele estava mudando. Ele queria agora criar gados. Então ele queria saber como era que funcionava. E decidiu fazer uma viagem longa para comprar outras terras, ver como é que funcionava, passar 3 anos. Então ele contrata um jovem, muito bonito, para administrar ali a fazenda. Esse jovem se encanta pela esposa do patrão. Guilherme viaja para ver outras terras, deixando sua esposa na fazenda e tudo aos cuidados do jovem administrador. Ele se aproxima dela, faz ali uma amizade com ela. Ela fica encantada, os dois se envolvem. E há uma trama. Decidem fugir, ir para outro lugar, outra cidade. Ela iria ser muito feliz. E ela, muito iludida e apaixonada, foge com ele. 6 meses depois, ele abandona ela em miséria.
deixando ela na rua, em praça pública, sem nada. Depois de ter maltratado muito ela durante os 6 meses. E ela, desesperada, toma uma decisão. Eu preciso voltar. Eu preciso falar com meu ex-marido. Ele vai entender. Eu preciso pedir perdão a ele. Eu já não tenho nada, eu vou arriscar. Volta. Quando ela volta, a cidade é muito pequena, havia ficado sabendo que o seu ex-esposo, quando voltou de viagem, ao saber do que tinha acontecido, não aguentou, não suportou a traição e cometeu suicídio. Ela enlouquece, é internada em uma clínica e lá morre para o mundo físico. Ele, no plano espiritual, ao despertar, viu que matou o corpo, mas ele continuava vivo. O seu sofrimento só havia aumentado. Decide então ir atrás. Decide então se vingar. Ele encontra ela. Começa ali uma perseguição. Mas depois de um tempo ele perde o contato. Voltamos à família Soares. Mariana, de 15 anos, era a sua esposa encarnada. O pai de Mariana, o senhor Mateus, era um jovem administrador que tinha lhe traído. Quem era o obsessor? O Guilherme. Como ele se aproximou? Por afinidade. Primeiro ao senhor Mateus, ambicioso. Só via dinheiro na frente. Buscava ganhar dinheiro através do jogo. Mas aí ele se muda, porque esses espíritos não se enganem. Eles se mudam para a residência. E ao chegar lá, encontra o obsessor da filha mais velha, ligada à magia negra, que fala para ele: eu sei sobre o seu caso. E eu posso te ajudar a se vingar. Mas primeiro você tem que saber que os seus inimigos estão mais perto do que você imagina. Tá vendo aquela menina de 15 anos? É a sua esposa encarnada. E aquele do qual você se aproximou por afinidade foi administrador que lhe traiu. Mas eu posso lhe ajudar. E aí ele apresenta ele ao chefe das trevas, Teofratos. E ali é organizado um meio para destruir aquela família. Vejam o que acontece. A gente não tem ideia da nossa ligação que temos com o passado. Por isso a importância de voltarmos as nossas atenções a trabalhar no presente pelo bem. Joana de Ângeles tinha uma frase muito utilizada por Divaldo Franco. O bem que façamos elimina o mal que fizemos. Não há um outro meio. Por vezes precisamos de ajuda. Então Miranda traz essas e outras informações que está nesse livro extraordinário, nos mostrando o que é que acontece por detrás do processo obsessivo, nos bastidores da obsessão. Mas não só para nos trazer informações, para nos mostrar que os recursos de ajuda, ele existe. É real. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então, novamente, a gente vai à casa espírita,
a gente passa pela orientação. Né? Geralmente é nos aconselhado tomar passes, água fluidificada. Em algumas casas tem outros tipos de passe, né, Alan? Então, assim, de acordo com a casa, tem os tratamentos à distância, tem a orientação de assistir às palestras públicas. A palestra pública é um meio extraordinário de tratamento. Há um livro que eu não recordo agora, de Sueli Caldas, que ela traz até uma mensagem de Bezerra de Menezes, ao falar que quando a gente chega na casa espírita, que a gente traz os amigos, né, os afins, a gente se aproxima, há uma equipe espiritual à porta. E aquele que quer perturbar o ambiente fica do lado de fora. Só vai entrar aquele que quer de fato, realmente, ajuda. Entra conosco. A gente recebe todo o tratamento. Então a gente recebe todo um apoio. Por isso a importância, Bezerra de Menezes vai dizer nessa obra, que também está em outro livro de Ivone, a importância de entrarmos no ambiente, mantermos o nosso pensamento elevado, para ajudar, né, na vibração do ambiente. Porque nós fazendo isso, contribuindo com a vibração do ambiente, a gente estará também contribuindo para que saiamos de uma palestra melhores do que quando chegamos. Não só nós encarnados, mas também os desencarnados. Não importa, eu estava lembrando agora, enquanto falava, da preocupação que muitas casas hoje em dia têm com poucas pessoas, principalmente depois da pandemia. E aí o Chico, certa feita, né, os seus amigos que faziam ali parte do centro tinham viajado, seu irmão tinha arranjado um trabalho à noite. Chico pegou o evangelho, colocou debaixo do braço e disse: vamos embora, não tem ninguém para assistir palestra, vamos embora. Emmanuel se apresenta e diz: ô Chico, tu vai para onde? Esse jeito de falar é nosso, tá? Nordestino. Tu vai para onde, Chico? Emmanuel, você tá vendo? Não tem ninguém aqui. Como é que eu posso trabalhar? Como é que eu posso falar do evangelho? Ele disse: ô Chico, e nós? E nós? Seu problema é esse? Senta aí. Abra o evangelho no horário. Faça tudo como tem que se fazer. E o Chico começou aí, né, a fazer o exódio, fazer a prece, abrir o evangelho e falar sobre o evangelho. Uma vizinha estava assistindo, porque no interior o povo é muito curioso, né? Principalmente antigamente, que as janelas podiam ficar abertas. E ela olhando, aí chegou a irmã do Chico: o que você está olhando? O Chico, seu irmão, falando ali sozinho. Mas eu não acredito, vou lá. Ô Chico, você está falando com quem? Aí ele disse o nome da senhora, que havia desencarnado. Ela disse: ô Chico, mas a senhorinha morreu faz tempo. Ele disse: isso é que você pensa. Está mais viva do que nunca. Então, o trabalho, ele existe para todos. Não é porque a gente deixa o corpo físico que morre, não, a gente continua. E há muitos daqueles que frequentavam a casa espírita continuam frequentando a casa espírita, continuam frequentando as palestras que gostavam. Então, é um trabalho muito importante. Mas o trabalho maior, minha gente, que nós somos convidados a fazer, é o trabalho que nos renova, que nos transforma. A gente pensa que o maior trabalho, ou melhor,
A transformação de Saulo se deu justamente naquele momento em que ele cai do cavalo diante daquela luz imensa de Jesus. Diante daquele fenômeno. E a transformação de Saulo não se deu naquele momento. Porque muitos que se veem diante de fenômenos não muda nada. A transformação de Saulo efetivamente se deu quando ele se colocou à disposição de mudar o seu interior. De não ser mais aquele homem cruel, perseguidor dos cristãos. De não ser mais quem ele um dia foi. E demorou muito. Os próprios discípulos não queriam recebê-lo na casa do caminho, porque não acreditavam nessa transformação. E ele a gente vai ver no livro Paulo e Estevão, ele entendeu que era preciso esperar, que eles estavam certos, afinal de contas. Quem era ele? Quem tinha sido ele? Então o trabalho, Emmanuel vai narrando que ele se dá progressivamente. Ele vai adquirindo a confiança de todos. Paulatinamente, as pessoas vão começando a acreditar nele. De tal forma que querem ter ele perto dele o tempo inteiro. E quando chega ele lá, em Corinto, já como Paulo de Tarso, e o momento que o seu coração estava apertado, porque ele recebia convites para estar em várias igrejas. Igrejas aqui eram as casas das pessoas de boa vontade que abriam suas portas para viver ali o Evangelho de Cristo. Aí os ensinos de Jesus. E ele com o coração apertado, fez uma prece fervorosa, chorando, o Cristo lhe apareceu. Aquietou o seu coração e disse: Paulo, poderás resolver esse problema, escrevendo a todos em meu nome. Os de boa palavra poderão compreender que o valor da tarefa não está na presença do emissário, e sim na sua exemplificação, na sua vivência. É isso que nos convida quando falamos da obsessão. É olhar e enxergar o que é que eu posso extrair, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho dentro de mim para me transformar. Passar, e é esse trabalho também que eles passam, que os benfeitores passam a esses espíritos sofredores, que aquele que persegue não é mais quem foi. Está não só numa nova roupagem, mas também uma nova experiência. Que só há uma justiça perfeita que não falha, que é a justiça divina. Que enquanto ele estiver carregando ódio dentro dele, ele vai continuar doente, ele vai continuar sofrendo. Mas se ele decidir, naquele momento, sair daquele sofrimento que atormenta há tanto tempo, tudo muda. Tudo vai mudar, porque ele decidiu sair daquela condição. Sim, mas aquele outro que me fez o mal é com Deus. É com a consciência dele. Se ele está no esforço de fazer o bem, ele já está ali no trabalho de sua renovação. Então a doutrina espírita nos traz todos os recursos para nós estudarmos mais sobre o processo, como se dá o processo obsessivo e o processo de desobsessão. Essa é uma temática que
envolveria muito mais tempo. Mas nós aqui queremos finalizar a nossa fala, lembrando que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Então, cuidemos pela nossa renovação moral no dia de hoje, a partir deste momento. Não vamos deixar para o depois. Amanhã pode ser o dia que nós estejamos, esperamos que não, né? Voltando para o plano espiritual. Então, o melhor dia é o dia de hoje. Não percamos esse tempo tão precioso que Deus convida os nossos corações ao dizer assim: filho, vamos recomeçar? Recomecemos no dia de hoje. Que Jesus os abençoe. Muita paz. Muito bem, meus irmãos, né? Graças a Deus tivemos aí realmente tem que fazer um seminário sobre esse assunto, né? Para passar mais tempo e poder estudar. Mas foi muito rico, com certeza todos aproveitamos bastante. Então agradecendo nosso irmão Silmar, nosso irmão Soares pela presença, viu? Sempre que a gente puder, a gente vai chamar. Mas a gente até que não abusa muito, não. A gente vai devagarinho chamando, porque eles são muito ocupados, viu? E sempre que a gente chama, ele vem muito gentilmente aqui nos ajudar. E a gente fica muito feliz com a presença dele. E de todos vocês aqui, e também estamos acompanhando de casa aí pelo Instagram. Muito bem, para a gente encerrar nosso trabalho hoje, essa parte, né? Quem quiser colocar os nomes, o seu ou de algum parente no livro de prece, fica à vontade, tem o nosso livro ali, tá certo? Quem faz as vibrações na quarta-feira e também trabalha mediúnico quando necessário. E algumas vezes um atendimento desobsessivo, tá certo? Temos também um trabalho que a gente faz aqui com o trabalho social, que é o atendimento às gestantes. E a gente vem atendendo as gestantes com os recursos que a gente usa para atender elas, né? Vem do bazar que a gente realiza, né? Que são doações de roupas, de calçados, outras coisas mais, e a gente tem feito um bazar que vamos ter o próximo da gente, vai ser no dia 15 de agosto. E vai ser lá na Associação de Moradores da Boa Vista. Fica na Vida Caruaru, mesmo ali, por trás da feira, ou pela frente da feira, não sei, mas fica na Vida Caruaru, tá? É ali que a gente faz. Então, quem puder participar, é um sábado. Então, a gente precisa de pessoas para quê? Para doações, lógico, para fazer as doações, mas também para organizar esse material que dá trabalho, né? Quem tem que separar, ver o que serve para ele poder fazer a venda, o que vai para a doação mesmo, e também precificar. Né? Nada muito complicado, mas dá um trabalhinho, né? Porque, às vezes, graças a Deus, tem sido muita doação e precisa de gente, de braços, né? Além disso, ele precisa de gente lá no dia, principalmente dentro da associação, porque, gente, quando a gente faz aqui é bem tranquilo, mas lá é gente, viu? Porque pega o pessoal saindo da feira. Então é um tumulto. A última vez que a gente fez lá, ele teve dificuldade de conter, ele não conseguia nem organizar, mas o pessoal queria, né? Então teve muito trabalho. Então precisa de gente, quem puder participar, venha conosco, tá? Para poder atender as nossas gestantes. Que além de a gente entregar um enxoval, por sinal, o último, foi muito interessante. Ele entregou um enxoval na hora que ela estava tendo trabalho de parto. Estava com as contrações indo para o hospital, a gente chegou lá, porque foi meio de última hora, mas conseguimos entregar ela indo para o hospital, lá na casinha dela. E temos outras 5 para entregar até o fim do ano. Que apareceu outra, viu? Até uma conhecida nossa já, que engravidou novamente. Né? E com o marido na penitenciária. A gente faz a visita íntima e engravida, né? Então nós vamos atender ela também. Porque além de dar um enxoval, a gente tem a questão de ir à casa delas, conhecer suas necessidades, de conversar, dar alguma orientação. Não é que a gente vai lá, a gente não é professor nem médico delas, mas é aquela que está presente, é um amigo, né? Que dá algum suporte naquele momento e alguma orientação quando elas também dão essa abertura, tá certo? Muito bem. Então, quem puder ajudar, será muito bem-vindo. Pois bem, antes de fazermos a prece, porque nós vamos ter o semestre. Eu vou pedir ao nosso irmão Soares, você pode explicar aqui da pessoa, falar dos ingressos e do dia, pode ser, Soares. Aí na sequência já faz a prece. Olha, soldado no quartel já sabe como é, né? É travessa serviço.
Aí você terminou, você já faz a prece. Tudo bem. Então, o semestre vai ocorrer no dia 31 de agosto, aliás, de julho a 2 de agosto, quer dizer, daqui a uns 20 dias. E é um evento que é feito no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções em Olinda. Aqui em Caruaru nós estamos com ingresso na AME, no Eurípides Passanufo e no Bezerra de Menezes. Esse evento traz palestrantes bem conhecidos do movimento espírita de todo o Brasil. Então tem Alberto Beda, Rossando Kligen, que já esteve aqui em Caruaru, vai ter também o Clóvis Nunes, Denise Lino, dentre outros. E esse evento é o que possibilita a fabricação da pomada Vovô Pedro, que é uma pomada distribuída gratuitamente nos centros espíritas de nosso estado e de diversos outros aqui no Nordeste, e que é feito o trabalho através do Grupo Espírita Seara de Deus, no Janga, o organizador do evento do Cinesp. É um evento assim que agrega espíritas de diversos estados, é um momento de estudo, confraternização, é muito importante. Aqueles que puderem ir, adquiram um ingresso. Se não puderem estar lá os 3 dias, vai um dia ou 2, já é muito importante. E é isso aí. Eu estive nas 20 edições do semestre. Desde quando o evento foi inaugurado, nós estivemos indo acompanhar esses eventos lá. Muito bom. Então vamos para a prece, né? Agradecidos a Jesus, a espiritualidade benfeitora, por mais essa oportunidade em que nos fortalecemos espiritualmente, nos sentimos mais estimulados à prática do bem e da caridade, e que nos possibilita também, Senhor, a estarmos mais atentos, vigilantes, buscando a sintonia com a espiritualidade benfeitora, que mais adiante possamos retornar aos nossos lares na tua santa e divina paz. Que assim seja. E meus queridos irmãos, então, desejamos a todos muita paz.